Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, a aula de hoje nós vamos continuar, obviamente, o nosso projeto de instalações residenciais. Iremos para a parte 15. Estamos quase lá, hein? Teremos como objetivos para a aula de hoje a definição matemática do cálculo de curto-circuito de uma instalação elétrica de baixa tensão, o cálculo efetivamente para o projeto de instalação elétrica que nós estamos estudando, estamos a desenvolver aí, e o dimensionamento do disjuntor termomagnético, tá, para a entrada da instalação elétrica, porque nós já vimos, né, tem uma parte térmica e uma parte magnética. A térmica está relacionada à sobrecarga e a magnética está relacionada ao nível de curto-circuito da instalação. Portanto, a gente parte para ele. Tá? Deve-se utilizar a equação da corrente de curto-circuito em circuitos trifásicos, né, 220 volts, 380, para determinar o valor da corrente de curto-circuito para condutores de cobre com seção menor ou igual a 50 mm². Mas não podemos esquecer que para circuitos monofásicos de 220 volts, devemos dobrar o valor do comprimento L, tá? Então nós temos o comprimento do fio, né? Esse valor deve ser dobrado, conforme é mostrado pela equação. Tá? Então nós temos aqui a equação. Ah, professor, você já colocou os números do projeto aí? Tem um 22 aqui, não, 100, 484, não. Esses números aqui, todas essas constantes, número 5 aqui, elas são constantes da fórmula, tá? Não muda. Para qualquer valor de corrente de curto-circuito, seção, cosseno, φ, comprimento, tá? Isso daqui não muda, essa é a formulinha. Nossa, professor, mas é fórmula grande, né? Difícil. É fórmula tranquila ainda para um cálculo de curto-circuito. Bem mastigadinha, porque o dimensionamento de curto-circuito é bem mais complexo que isso daqui. Tá? Então nós temos aí uma fórmula mastigadinha pra gente, embora seja grande, né? Mas está facilitando aí a nossa análise. E daí nós temos aqui o tipo de fornecimento bifásico, ele é feito a 3 fios, 2 fases e o neutro, tensões 127 e 220 na nossa região, né? Material condutor, cobre, com seção nominal de 16 mm, então perceba, já temos o L. O comprimento do quadro de medição, o quadro de distribuição, 6,5 metros, né? Então nós temos aí aliás, esse é o L, a seção dada em milímetros quadrados é o S, tá? Então, o 16 é o S. O L é o comprimento, tá? Então, pega o comprimento do quadro de medição, o quadro de distribuição, 6,5 metros, colocamos no lugar do L. Lembrando que o L ele deve ser dobrado, tá? Para o cálculo do nível de curto-circuito. E lá na origem, né, a concessionária de energia, ela fala que nós temos uma corrente de curto-circuito da concessionária, que é esse ICCO, de 2 kA. Tá? Então, 1,5 kA menor ou igual a 2 kA, que é menor ou igual a 3 kA. Assim, o cosseno φ, né, que seria o fator de potência, ele é dado em 0,9. Então, com todos esses parâmetros, nós podemos determinar o nível de curto-circuito, considerando lá o cabeamento do quadro de medição para o quadro de distribuição de energia elétrica. Inicialmente, será feito o cálculo da corrente de curto-circuito, presumindo no ponto de instalação, né, quadro de distribuição, e usaremos este dado como referência para dimensionar todos os disjuntores da instalação em atendimento à normativa, tá? Sempre nós temos lá 5, 4 e 10, né, nos guiando. Para calcular a corrente de curto-circuito do quadro de distribuição, utilizaremos dados obtidos no projeto de instalação, que a gente já veio trabalhando, né? Então, os dados que eu já passei ali no slide anterior, aqui é o nível de curto-circuito da concessionária, 2 kA, fator de potência, né? Aqui nós temos o cosseno de 0,9, né? Na realidade aqui o cosseno φ é 0,9, tá? Então, todo aquele cosseno φ é 0,9. E aqui nós multiplicamos 2 pelo comprimento, tá? Que é 6,5 metros. Por quê? Porque é uma instalação monofásica, ali vai pegar fase neutra, né?
Ou também teremos ali fase-fase, né? Não é um sistema trifásico, então se multiplica por 2. E aqui divide pela seção ao quadrado, aqui pega a seção e multiplica por 2, faz esta continha. Aqui eu coloquei para recordar, né, que é o sistema monofásico, por isso multiplica-se por 2. Teremos aí um nível de curto-circuito de 1,7 kA. Tá? Então, temos aí que a corrente de curto-circuito presumida do quadro de distribuição 1,7 kA, tá? Que seria o pior caso, né, digamos assim. Por isso que nós tomamos esse nível aí de curto-circuito como referência para dimensionar todos os disjuntores da instalação. Daí sim a gente começa a falar do dimensionamento, né, dos disjuntores de baixa tensão. Temos que o dimensionamento do disjuntor do circuito 4, tá, o circuito com pontos de tomada da cozinha, que é o que eu peguei de referência para a gente trabalhar aqui, é do tipo de proteção disjuntor termomagnético mais DR, dispositivo residual, né? Normativa recomenda que se utilize neste caso. Então nós temos aqui que o IB é 18,7 amperes, que é a corrente do circuito que nós calculamos. A seção do condutor é 2,5 mm², portanto, a corrente que este condutor suporta é de 24 amperes. Corrente de projeto é essa. Mas o condutor, o fio, ele aguenta quanto? 24. Então, pela IEC 60898, a corrente nominal é a corrente que o disjuntor pode suportar em regime ininterrupto, né, ou regime permanente, né, se assim preferirem. Há uma temperatura de referência especificada em 30 graus, temperatura de referência para o ambiente, e uma corrente nominal podendo ser 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 amperes, tá? Isso aí depende do fabricante, né? Siemens, WEG, Schneider, temos vários fabricantes aí no mercado. Esses daí são apenas alguns, os mais tradicionais aí. E daí, com base nos dados, né, que nós temos, o disjuntor ele deve atender duas condições, né, sendo que uma delas é o critério de sobrecarga. IB menor que N, que é menor que IZ. Tá? Então, IB menor que N menor que Z, temos 18,7 menor que N. E N é menor que 24? Sim, né? O IN deve ser menor que 24, que é a corrente do condutor. Então, nesse caso, você pode adotar um disjuntor de 20 amperes. Né? Por quê? Porque nós temos que a corrente nominal deve estar entre, arredondando, 18 e 24. Tá? Então, nós temos que, 16 está fora, porque o mínimo é 18. 20 está dentro, 25 está fora também, que é maior que os 24. Então, não tem como, tem que ser um disjuntor de 20 amperes, já que a corrente nominal é menor que a corrente suportada aí pelo condutor, né? Seria a segunda condição no dimensionamento térmico para sobrecarga. Como a instalação é residencial, deve-se obedecer à norma NBR NM 60898, que regulamenta o uso de disjuntores em instalações residenciais. A tensão do circuito é 127 volts, né, em termos aí monofásicos, né, fase neutra. Isso daí implica num disjuntor monopolar. Por quê? Porque o disjuntor ele vai ser conectado apenas em fases. Portanto, o disjuntor será monopolar, especificado com corrente nominal de 20 amperes, e consultando a tabela respectiva da norma, vemos que nosso disjuntor terá a capacidade de interromper 5 kA. Por quê? Porque nós temos o número de polos. O número de polos é assim, quantas fases? 1, 2, 3. Né? Circuito 127, uma fase com neutro. Né? O neutro não vai a disjuntor, então nós temos uma capacidade de interrupção aqui de 5 kA. Tá? Então, nós calculamos lá que o nível de curto-circuito é de 1,7 kg. Tá? 1,7 kg está bem dentro, né, do que nós temos aqui de nível de curto-circuito monofásico. Senão, teria uma sobrecarga nessa fase. Né? Teria que voltar lá atrás para fazer o rebalanceamento das fases. Então, por isso que é importante, né? Toda etapa do projeto nós temos que dimensionar de forma
coerente. Ó, no 220 tem mais opções, tá? Aqui nós temos com um polo, né? Então pensa assim, não, Sorocaba não, né? Mas tem regiões que eu tenho entre fase neutro 220. Tá? Para residência não, pelo menos, né? Então, se isso acontecer, nós temos um nível de curto-circuito de 3 kA. Tá? Aqui nós temos para duas fases, né? Fase 220, nós temos 5 kA, e para 3 fases, né? Entre as fases aí 220, nós temos também 5 kA. No 380 volts, nós temos aqui para 2 polos, nós temos o 4,5 kA e 3 kA no caso de 3 polos. Então é apenas uma tabela a mais aí que a norma nos fornece para ter aí como referência o nível de curto-circuito no dimensionamento. Assim, o IR igual a 5 kA, né? O IR que é a corrente lá do disjuntor, e o ICC é 1,7, que atende a condição, conforme eu já disse anteriormente, tranquilamente, né? Daí sobra. O ICC dividido por IN seria, portanto, o ICC é a corrente de curto-circuito, o IN é a corrente que nós determinamos que o disjuntor deve ter com base na capacidade de condução dos condutores e da corrente calculada no projeto. Tá? Fazendo essa razão, temos aí um valor de 85. Tá? Então, entrando na curva de atuação no disjuntor, com este valor encontramos o valor do TDD, tá? Conforme mostrado na figura ao lado. Tempo de disparo do disjuntor. Então, se a gente observar aqui a figura, né, nós temos aquelas duas figuras, a amarela e a vermelha para disjuntor de 10 a 60 amperes, a amarela para disjuntor de 70 a 100 amperes, né, mudando a temperatura ambiente também. Temos ali para 85, ó, essa é a razão, tá? Então nós temos aqui quantas vezes a corrente nominal nós estamos trabalhando neste caso. 85 vai estar aproximadamente aqui, ó. Se eu rebater nas duas curvas, já desarma de cara. Tá? Em quanto tempo? 0,00, vamos por aí 8, por exemplo, segundos, tá? Então em 8 milissegundos esse disjuntor ele desliga. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a gente está na área de curto-circuito, na curva de disjuntor. Então, se eu tenho um circuito em curto-circuito, o que acontece quando eu ligar o disjuntor? Não sei se vocês tiveram, provavelmente não, que essa aula deveria ser comigo, né? Prática. Tem um curto-circuito, quando você bate o disjuntor, ele cai. Talvez, se alguém já mexeu com instalação residencial, ou instalação industrial até, né? É que industrial é a coisa um pouco mais grave. Mas às vezes está mexendo, fazendo algum serviço lá na instalação, cai o disjuntor. Daí você vai religar ele, o que não é algo que eu recomendo, né? Se caiu o disjuntor, tem que dar uma olhadinha no que... Se tem alguma coisa ligada, desligar para depois rearmar ele. O que acontece? Você vai rearmar o disjuntor, ele desliga de novo, porque ele tem curto-circuito, entendeu? Então o sistema eletromecânico dentro dele sempre vai forçar um desligamento quando houver uma corrente muito alta, na ordem de quiloamperes, tá? Quiloampere é muito, é 1000 vezes, né? 1700 amperes é algo surreal, é muita coisa. Então tem que desligar rápido, senão pega fogo. A instalação inteira vai virar carvão ali, certo? Então tem que ter esse cuidado aí. Então no nosso termomagnético nós temos ali, pela intersecção da curva de atuação do disjuntor, o tempo de desarme é de 0,008 segundos, né, conforme eu comentei. Considerando outra condição, podemos calcular o tempo admissível, né, que seria dado por esta formulinha que vem lá da integral Joule, né, do disjuntor, e também integral dos condutores. Tá? Então essa é a seção nominal do condutor, o K é o material da isolação do condutor e o ICC é a corrente de curto-circuito presumida. Tá? Então nós calculamos já a corrente de curto-circuito de 1700 ao quadrado, a seção ali é 2,5 ao quadrado. O fator K ele é 115 ao quadrado, que está relacionado ao PVC, né, o material de isolante dos condutores, que a gente já viu também
é tabelado. Substituindo aí os dados, resolvendo, né? Mexendo aí na formulinha, chegamos que o tempo, no nosso caso aqui, nível de curto-circuito de 1,7 kA, é de 0,0286 segundos para atuação, tá? Então eu preciso atuar antes disso. Ó, aqui eu coloco aqui dados adicionais. Ó. Então calculamos, esse é o tempo que eu posso estar atuando no meu circuito. Como o TDD é menor que T, tá? A condição foi atendida. Tá? Quem é TDD? TDD é 0,008. Tá? 0,008 é mais rápido do que 0,02, né? Perceba, se eu fosse converter isso daqui em milha, seria 28,6 milha. Aqui é 8 milha. 28 é maior que 8, né? Algumas vezes, aliás, né? Então, por termos aí 28 maior que 8, o disjuntor ele atua mais rápido do que o circuito suporta. Ele suporta apenas 28,6 milha. O disjuntor, este disjuntor que estamos estudando, ele consegue atuar em 8 milha. Então, atendeu a condição, tá? Um disjuntor ele é um monopolar de 20 amperes que atende tranquilamente a condição de atuação em termos de tempo para o caso de curto-circuito. Muito importante ter essa definição aqui. Por quê? Mais do que isso, os condutores não suportam e provavelmente sua infraestrutura vai começar a sofrer danos aí. Certo? Então aqui nós temos a descrição do disjuntor termomagnético que foi projetado, né? A especificação completa e correta para o disjuntor termomagnético aqui dimensionado é: disjuntor monopolar termomagnético em caixa moldada, tensão nominal de 127 volts, corrente nominal de 20 amperes a 30 graus Celsius, frequência nominal de 50 a 60 Hz, no Brasil é 60, faixa de atuação instantânea categoria C, como já vimos anteriormente, né, as categorias do disjuntor, capacidade de interrupção nominal de 5 kA em 127 volts, de acordo com NBR IEC 60898. E aqui nós temos aí exemplos de disjuntores monopolares, tá? Aqui eu não estou ganhando nada para fazer propaganda aqui, ó, né, das empresas, né? Mas essas daí são as empresas mais conhecidas aí do setor elétrico, né? Duas grandes aí nesse setor. E os disjuntores monofásicos, eles têm essa aparência, obviamente, se você pegar outros, stack, por exemplo, você tem ali do lado aqui aparecem as características técnicas, né? Corrente de curto-circuito, tensão nominal de operação, a classe do disjuntor, aparece a corrente nominal do disjuntor e aparecem diversas características que são importantes, né, da gente ter noção e ficar bem claro no corpo do disjuntor. Isso daqui não está aparecendo, né, mas de alguns e vários aí que são disponíveis no mercado aparecem no próprio corpo do disjuntor essas características técnicas. Certo, turma? Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Lembrando a todos que, não sei se eu comentei com vocês, mas eu parei agora, não estou mais passando lista de exercício, atividades, né? Vocês já fizeram bastante atividade comigo, então vou dar uma folga. Provavelmente devem estar sendo cobrados aí em outras disciplinas, porque é o fechamento do semestre. Nós trabalhamos toda a aula, até pensando nesse momento, eu já tinha um planejamento de cada uma das aulas ter uma listinha de exercícios para ir avaliando o desempenho de vocês no decorrer do semestre. Então, chegou agora no final, não vou pedir trabalho, slide, vídeos, não vou pedir nada disso, pesquisa, enfim, esqueçam, isso daí não tem. Vocês já foram avaliados no decorrer do semestre, obviamente, o semestre não acabou ainda, tem aulas e tal, mas o nosso projeto em si, não sei se vocês já perceberam, mas está chegando ao fim. Terminamos a parte de disjuntores, já falamos a parte de cabeamento, a parte de planta baixa já foi feito. Vou falar sobre DR, daí a gente vai finalizar aqui a disciplina, tá? Então, estamos aí nas últimas aulas, né, do semestre.
Então, fiquem à vontade, perguntem e tal, caso tenham dúvidas. E aproveitem o máximo possível, né? Porque essa disciplina aí é uma disciplina interessante. Vocês terão, né? A parte 2, salvo engano, no segundo semestre. E sempre perguntem, né? Não fiquem com dúvida. Eu sou um cara assim bem tranquilo, né? Podem perguntar o que vocês não entenderam, da forma que vocês acharem necessário, porque eu fui aluno, sabia como que era, até das dificuldades de se elaborar perguntas, às vezes você não consegue se expressar bem, né, com relação àquilo que está gerando uma dúvida crucial ali na sua interpretação, mas escrevam, mande áudio, tire foto, vídeo, do que vocês não entenderem, que eu vou me esforçar para entender a dúvida de vocês, daí a gente consegue sanar aí a dúvida de todos, para que vocês tenham o melhor compreendimento possível do conteúdo ministrado por mim. Certo, galerinha? Grato a todos mais uma vez. Bons estudos. Até!